No dia 8 de março de 415, ironicamente numa data que a partir do século XX seria usada para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, ocorreu o brutal assassinato de uma das mulheres mais fascinantes dos tempos antigos, Hipátia de Alexandria. Segundo o historiador inglês Edward Gibbon, no dia fatal, na época santa da Quaresma, Hipátia foi arrancada de sua charrete, despida, arrastada para a igreja e desumanamente massacrada pelas mãos de Pedro, o leitor, e por uma tropa de fanáticos selvagens e impiedosos. Sua carne foi arrancada de seus ossos, com conchas de ostras afiadas, e seus membros trêmulos foram entregues às chamas. É difícil imaginar que um grupo de homens devotados ao bem, liderados por alguém que fazia leitura pública dos textos bíblicos, tenha torturado e matado uma mulher indefesa dentro de uma igreja cristã. Casos como esses faz com que a tarefa do historiador de compreender o passado se torne um fardo difícil de carregar. Mas esse é o nosso papel e por isso vamos esforçar para contextualizar o espírito da época que produziu tal atrocidade. Hipátia nasceu entre 351 e 370. Era filho de Theon de Alexandria, um renomado filósofo da época. Ela seguiu os passos do pai e estudou matemática, astronomia, filosofia, religião, poesia e retórica. Foi professora e diretora da Academia de Alexandria, uma das mais importantes instituições intelectuais do mundo antigo. Hipátia era famosa por seu saber intelectual e por sua beleza. Embora não exista nenhuma representação imagética contemporânea à sua existência, séculos depois vários artistas imaginaram seu retrato. Há uma suspeita de que Rafael Sanzio a colocou no seu famoso quadro, A Escola de Atenas. O pintor inglês Charles William Mitchell, em 1885, fez uma representação bem sensual dela no quadro Hipátia antes de ser morta na igreja. O artista Jules Gaspar fez uma gravura dela para ser colocada num livro do filósofo Albert Hubbard. Por fim, no filme Ágora, de 2009, ela foi representada pela magnífica atriz britânica Rachel Weisz. Hipátia, apesar de sua beleza e inteligência, nunca se casou, e quando inquirida, ela desviava do assunto dizendo, já sou casada com a verdade. Hipátia foi assassinada porque alguns cristãos fanáticos consideravam que ela era um obstáculo à reconciliação entre o prefeito romano Orestes e o bispo cristão Cirilo. O conflito entre os dois iniciou quando o bispo incitou a população a destruir sinagogas e saquear os bens dos judeus, o que provocou a irritação do prefeito. A força política de Cirilo era derivada do seu controle sobre os parabolanos, uma irmandade cristã que realizava obras de caridade, protegia os bispos, mas também agredia os adversários da fé cristã. Um desses monges, chamado Amônio, jogou uma pedra na cabeça do prefeito e por isso foi preso e faleceu por causa das torturas públicas. Cirilo tratou Amônio como um mártir, aumentando ainda mais as diferenças com o prefeito. A disputa entre Orestes e Cirilo refletia as transformações no final da antiguidade, quando os poderosos prefeitos romanos estavam perdendo espaço para os bispos cristãos. Hipátia foi acusada de ateísmo e de influenciar Oreste a não se reconciliar com Cirilo. Por isso foi atacada por uma turba e assassinada dentro da igreja. Sabemos que os parabolanos estavam entre os assassinos, mas não se sabe se Cirilo foi o mentor da execução. Sócrates de Constantinopla, um historiador cristão, contemporâneo aos fatos, escreveu em sua história eclesiástica que este acontecimento não provocou o mínimo opróbrio não apenas a Cirilo, mas também sobre a igreja de Alexandria. Ele critica a indiferença de Cirilo, mas não o coloca diretamente ligado ao assassinato. Fernando Baez, no livro A História Universal da Destruição dos Livros, cita uma frase do filósofo ateniense Damásio, que vincula o bispo à morte de Hipátia. Cirilo se corroía a tal ponto que tramou o assassinato dessa mulher. O problema é que Damásio era anticristão e escreveu mais de um século depois da morte da filósofa.
João de Niquiú, um bispo cristão copta que viveu no século VII, escreveu que todo o povo teria aclamado Cirilo como novo Teófilo, pois ele, concluído o que já havia sido iniciado pelo seu tio, destruiu os últimos restos da idolatria da cidade. João de Niquiú era um homem de índole violenta e teria castigado um monge com tanto rigor que o rapaz morreu em virtude dos ferimentos. Por isso não se admira ele elogiar a suposta participação de Cirilo no assassinato de Hipátia como um saneamento moral da influência pagã. Mas independente da sua participação direta na morte de Hipátia, Cirilo de Alexandria era, nas palavras do filósofo Bertrand Russell, um homem de zelo fanático que instigava pogroms contra a colônia judaica. Na mesma linha, os bispos do Segundo Concílio de Éfeso, realizado em 449, o chamaram de monstro nascido e criado para a destruição da Igreja. Mas a Igreja Católica canonizou Cirilo e o Papa Bento XVI o chamou de testemunha incansável e convicto de Jesus Cristo. Um site católico o descreveu como um grande teólogo com um coração de pastor. Será que o site não confundiu os Cirilos? Seja como for, são pertinentes as palavras de Eduardo Gibbon, de que a morte de Hipátia constitui uma mancha indelével no caráter e na religião de Cirilo de Alexandria. Além dos conflitos entre o bispo e o prefeito, existem elementos mais profundos por trás da morte de Hipátia. Seu assassinato revela algumas importantes características vigentes no início do cristianismo, como o anti-intelectualismo. Muito embora o cristianismo tenha sua origem em duas matrizes fortemente intelectualizadas, o judaísmo e o neoplatonismo, ele era indiferente ao racionalismo. Jesus não escolheu nenhum dos seus 12 apóstolos por causa de seus dotes intelectuais e, nas palavras do sociólogo alemão Max Weber, o evangelho cristão surgiu como boa nova de um não intelectual somente para não intelectuais, para os pobres de espíritos. Mas vai ser graças a um trabalho de um intelectual como Paulo, um ex-doutor da lei, que a religião cristã iria se difundir no Império Romano. Intelectuais como Orígenes e Agostinho foram fundamentais para sistematizar a complexa teologia cristã e defendê-la dos ataques dos filósofos pagãos. Contudo, a partir do início da Idade Média, o cristianismo foi fechando sobre si mesmo e tornou-se refratário ao debate intelectual, o que durou até por volta do ano 1000, quando os cristãos inventaram a universidade, reaproximando-se efetivamente do mundo intelectual. No início do cristianismo, seus adeptos eram principalmente soldados, escravos, pequenos artesãos e mulheres. Na opinião de Gibbon, o cristianismo não conseguiu oferecer um único argumento capaz de atrair a atenção de homens de discernimento e de saber, como um Sêneca, um Plínio o Velho, um Plínio o Moço, um Tácito, um Plutarco, um Galeno, um Epiteto e um Marco Aurélio. O símbolo mais eloquente de uma postura anti-intelectual é a queima deliberada de livros. Os nazistas, assim que assumiram o poder, promoveram uma queima pública de livros na noite de 10 de maio de 1933, num ato eufemisticamente denominado Ação contra o Espírito Não Alemão. Freud, um dos autores cujas obras foram incineradas, comentou com sarcasmo: "Que progresso! Na Idade Média teriam me queimado. Hoje só queima meus livros." Freud faleceu em 1939 e não pôde perceber que sua comparação com a Idade Média foi equivocada. Bem mais preciso foi o comentário do poeta Heinrich Heine, que ainda no século XIX percebeu que, onde se queimam livros, acabam se queimando pessoas. De fato, de acordo com Fernando Baez, quando Hipátia já estava morta, levaram o corpo para um lugar chamado Cinaram e o despedaçaram, arrancaram os órgãos e os ossos e finalmente queimaram os restos. A intenção final não era outra que a total aniquilação de tudo quanto Hipátia significava como mulher. Anos antes de seu assassinato, uma parte da famosa biblioteca de Alexandria foi queimada pelos cristãos.
A biblioteca do templo do Serapeu foi destruída por uma multidão enfurecida, liderada pelo bispo Teófilo de Antioquia, o tio de Cirilo, no ano de 391. No documentário Cosmos, o apresentador e astrofísico Neil deGrasse Tyson deixa uma reflexão importante sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria. Então, no século IV d.C., quando a multidão veio destruir a biblioteca e o conhecimento da civilização clássica, não havia gente o bastante para defendê-la. O que acontecerá da próxima vez que a multidão vier? Esperemos que a multidão nunca venha para queimar livros, mas sabemos que os tempos de hoje ainda não estão livres da intolerância e fanatismo religioso. Infelizmente, uma outra característica do cristianismo primitivo. O assassinato de Hipátia marca simbolicamente a vitória do pensamento cristão sobre o pensamento pagão, quando os santos vão ser muito mais relevantes socialmente do que os intelectuais. Homens devotados à fé foram responsáveis pela destruição da cultura clássica. De acordo com Bertrand Russell, o fanatismo e a superstição prevaleciam mesmo entre os maiores eclesiásticos da época, e a cultura secular era considerada um mal. Nem o fato inegável de que a Igreja foi responsável por preservar boa parte dos autores clássicos minimiza a fúria destrutiva que se abateu sobre o mundo antigo. O livro A Chegada das Trevas, como os cristãos destruíram o mundo clássico, descreve da seguinte forma a intolerância cristã. No tempo de Damásio, as casas eram invadidas e vasculhadas em busca de livros e objetos considerados inaceitáveis. Quando encontrados, eram levados e queimados em fogueiras triunfantes nas praças das cidades. O corpo de Hipátia foi destruído, mas também foram destruídas as bases materiais do seu universo cultural, como os templos, os monumentos e as bibliotecas. À medida que o cristianismo se expandia, a mensagem central dos evangelhos de amor e perdão universal perdia força. Os cristãos começaram a demonstrar um ressentimento cada vez mais violento contra os pagãos. Tertuliano, ainda nos tempos da perseguição dos romanos aos cristãos, afirmou: "Como não irei admirar-me e rir, e jubilar-me e exultar ao ver tantos monarcas soberbos e tantos deuses falsos gemendo no mais fundo abismo das trevas, tanto magistrados que perseguiam o nome do Senhor derretendo-se em fogos mais ardentes do que aqueles que atearam contra os cristãos." Nem todos tiveram a paciência de Tertuliano de esperar o juízo final para contemplar de camarote o sofrimento dos infiéis. Alguns se propuseram a ser o flagelo de Cristo para punir os pagãos e os cristãos heréticos. São Chenault, um homem que Cirilo devotava muito respeito, afirmou: "Não há crime para os que têm Cristo." A frase é um salvo-conduto para a realização das maiores atrocidades. Homens e mulheres teologicamente conscientes de sua santidade, psicologicamente atormentados por um ascetismo rigoroso, socialmente ressentidos da sua inferioridade social, passaram a ver nos pagãos e nos hereges os cordeiros a serem imolados a um Deus que, em sua visão, ficava satisfeito com o sangue derramado. O dilema desses homens foi muito bem percebido por Nietzsche, que afirmou: "Terríveis são os que têm dentro de si a fera e que só podem escolher entre as concupiscências e as mortificações." A fera, sob a aparência de fé religiosa, resultou no assassinato de Hipátia de Alexandria, uma mulher casada com a verdade. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.